Paulinho, olha, é um gosto estar cá hoje. Algum pedido de desculpa que não foi feito? Há algumas pessoas que marcaram, não é, nos bombeiros e que se calhar aqui esta parte fica um bocadinho mais difícil, não é? E que me fazem falta. Não é? Alguma vez pensaste em desistir? E toda a água foi projetada e queimei. O que é que ainda te motiva a vestir a farda? Arrependes-te de alguma coisa? Foi lá que aprendi a ser bombeiro. Foi lá que cresci. Que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Tenho duas. Tenho duas, a mulher e a filha. Paulinho, olha, é um gosto estar cá hoje. Para mim vai ser um desafio também esta entrevista, porque já privámos imenso daquilo que são ocorrências. Há uns anos. Aquilo que são teatros de operações e algumas delas marcantes. É desafiante porque visto-me a crescer, não é? Como pessoa e como bombeiro, tendo eu, quando entrar para os bombeiros, ter conhecido o Paulo e o Paulo ter sido a primeira pessoa que apareceu quando eu tive um apoio diferenciado, que na altura aquilo era um bicho de 7 cabeças, que é isto. E ficas marcado pela tranquilidade que deste. Não me lembro, tipo, era uma cozinha e entraste naquela cozinha e estava uma senhora que estava com uma dispneia grave e tu, calma, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. E um miúdo que tinha acabado de ser bombeiro e estava super nervoso com toda aquela situação, teres-me posto tão tranquilizado. Acho que é algo que te marca. E aproveitando isto, tu andando neste mundo há tanto tempo, quais são assim as tuas principais características que tu identificas em ti? Ora bem, antes de mais, obrigado eu por vocês estarem presentes nesta que é a vossa casa. Obrigado por partilhares essas memórias e me fazeres lembrar alguns anos atrás aquilo que era e que eu fui enquanto bombeiro e que eu precisava e que eu te dei a ti, que foi basicamente essa tranquilidade. Se calhar, infelizmente, há 20 anos atrás, quando eu entrei para os bombeiros, não tínhamos essa percepção das coisas, não tínhamos essa percepção de perceber que as pessoas, para continuarem, para serem motivados ou para estarem motivados, têm que ser ensinados e ninguém nasce ensinado. Aquilo que eu te fiz a ti é aquilo que eu gostava que me tivessem feito, que é, está aqui alguém, é bombeiro, está a aprender, começou agora, precisa de crescer e tem que ser ensinado. E é um bocadinho, a minha vida sempre foi um bocado baseada e sustentada nisto, que é, eu acho que eu gosto de aprender e gosto de saber, mas não gosto de reservar as coisas para mim, gosto que os outros saibam. Às vezes costumo dizer, quem me dera a mim, que toda a gente soubesse um bocadinho daquilo que eu sei, ou daquilo que eu acho que sei, porque às vezes entre saber e fazer a distância é grande. Mas obrigado por isso, obrigado por partilhar essas memórias. O Paulo é alguém que tem a felicidade de fazer aquilo que gosta, que é ser bombeiro e ser técnico de emergência. Portanto, se eu faço aquilo que gosto, naturalmente aquilo que vocês veem da minha parte é uma tranquilidade associada ao gosto de fazer aquilo que eu... Aliás, eu não me vejo a fazer outra coisa, com 44 anos ainda não me vejo a fazer outra coisa. Pode ser que um dia destes, quando chegarem aos 60, pondere outra situação, para já não. 44 anos, lá para os 64, continuavas a emergências na tua vida? Vejo-me sinceramente ligado à emergência, não se calhar na parte
prática. Não me parece que com 64 anos de idade, espero eu ainda ter capacidades, mas que esteja capaz fisicamente para continuar a conduzir ambulâncias, a fazer a emergência, a desempenhar a minha função que é de responsabilidade da forma que é exigível ou que é exigido, mas vejo-me ligado à emergência de alguma coisa. Aliás, eu acho que não vou me separar nunca, e não é a idade que me vai separar deste gosto pela emergência, por isso. E Paulo, e olhando para isto e eu tentando analisar as tuas fotos, nem sempre o prédio está lá a ter presente e tu foste baterista. Fui há muitos anos atrás, na juventude, todos nós temos alguns devaneios, e o meu devaneio nessa altura, e entre para aí os 16 e os 20 e qualquer coisa anos, foi ligado à música e ligado à bateria. Era um dos teus sonhos? Era, que ainda é um gosto que eu mantenho, ainda mantenho a minha bateria religiosamente guardada e preservada. Espero eu, quando chegar aos 64 anos e já não conseguir conduzir ambulâncias, ainda ter mobilidade suficiente para me dedicar à música e à bateria. É um gosto que eu mantenho, infelizmente, pelas diferenças de vida, do dia-a-dia, do trabalho, do casado, dos filhos, etc, etc, da filha, essencialmente, não consigo ter tempo para isso, mas é de voltar a ter, sem dúvida nenhuma. Qual era o teu maior sonho quando eras um jovem? Eu acho que quando comecei a despertar o interesse por... Quando começámos a pensar que realmente temos que fazer alguma coisa na vida, não é? E não vamos andar eternamente a viver à custa dos pais, esta vertente de bombeiros e esta vertente de emergência foi algo que eu comecei a ter como sonho. Morava próximo aos bombeiros, ouvia os bombeiros e aquilo despertava-me, de alguma forma. O que é que despertava? Naquela altura, interesse. Um arrepiozinho na pele, quando havia uma sirene, despertou. E se calhar o meu sonho foi para aquilo que é hoje a realidade. Portanto, nesse sentido, posso dizer que aquilo que eu sonhei, eu comecei a sonhar para o meu futuro, é aquilo que eu tenho atualmente, em termos profissionais, em termos de técnico de emergência pré-hospitalar. Nunca sonhei, isto mais sincero e honesto possível, nunca sonhei, dentro daquilo que era o meu enorme gosto de ser bombeiro, chegar a elemento de comando. A certa altura, então, foi-te incutido os bombeiros. Ouvias a sirene, mas já tinhas alguém nos bombeiros? Como é que surgem os bombeiros? Não tenho ninguém, não tinha ninguém de laços familiares, não tinha ninguém conhecido nos bombeiros, até que na altura, por algum motivo, conheci alguém relacionado com alguém, já não me lembro muito bem qual é a história, mas foi alguém que conhecia alguém que me levou aos bombeiros para visitar. E se já existia o interesse e o arrepio na pele do bombeiro, de ouvir a sirene, do querer ajudar e do sentir que aquilo seria algo útil a fazer, a partir desse momento foi o momento em que eu fiz a inscrição nos bombeiros e depois a partir daí foi o processo normal de crescimento que tu muito bem também a fizeste e que tornaste um excelente bombeiro, como é evidente. Sim, só não sei com que idade é que tu entraste. Entrei nos bombeiros correndo o risco de me enganar por volta dos 20, 21. Ao final destes anos todos, lamento não ter entrado mais cedo. Para mim, tudo na vida tem um timing. E há timings para tudo. Definidos por nós ou definidos pelas circunstâncias da vida, mas há timings para tudo. E eu acho que quanto mais cedo tu entras para os bombeiros, mais tu dás para os bombeiros. Não é dar no sentido de capacidade, é dar no sentido de disponibilidade. A vida nós vamos mudando, as circunstâncias vão mudando. Estás a estudar, casas, arranjas um emprego, vai-te limitando gradualmente aquilo que é a tua disponibilidade. E esta disponibilidade, quando nós entramos para os bombeiros, acho que teria feito toda a diferença naquilo que era... Não pensamos em casar, normalmente, né? Existem sempre exceções. E, ou seja, permitia dormir uma semana no CB, enquanto agora é totalmente diferente, porque as vidas mudam. Existem outras responsabilidades que não podemos fugir a elas. Mas conseguimos sempre disponibilidade para aquilo que nos dá prazer fazer. Okay? É algo que eu acho... Às vezes perguntam-me como é que tu consegues fazer tudo aquilo que tu fazes. A resposta, engraçada ou não, às vezes é, para mim, um segundo devia ser um minuto, não é? E um minuto devia durar 24 horas. É um bocadinho isso. O meu dia devia ter, não 24, mas se calhar 26, 28, 30, 40 horas. Mas dentro daquilo que é o que está conjecturado às 24 horas, com gestão do tempo e com capacidade de gestão, tudo se consegue fazer. Paulo, na altura já trabalhavas, creio eu, e o que é que os bombeiros te trouxeram e te proporcionaram? Porque depois mudaste. Os bombeiros proporcionaram e me potenciaram aquilo que foi a minha entrada no INEM.
Se eu não tivesse entrado para os bombeiros, se calhar o gosto que eu tinha pelos bombeiros, por tudo aquilo que era aquela atividade dos bombeiros, não teria sido potenciado para concorrer ao INEM e para estar como técnico desde abril de 2005. Foi a entrada para os bombeiros que me aprimorou o gosto pela emergência pré-hospitalar e que me levou a concorrer ao INEM e que me permite lá estar, e bem, e espero continuar lá muitos anos. Adoro aquilo que faço como técnico desde abril de 2005. Porque o INEM e não permaneceste no pré-hospitalar nos bombeiros? Na altura eu estava nos bombeiros como voluntário e o INEM dava-me a possibilidade de fazer aquilo que eu tinha despertado o gosto e que eu percebi que eu gostava. Não sei se tenho capacidades ou não, espero ter, porque eu acho que... Estás a perguntar um feedback? Posso responder? Eu acho que sim. Podes responder. Acho que sim. E eu acho que é o tipo de área e de situação em que nós temos mesmo que saber, não é? Porque a responsabilidade é muita e um erro nosso pode significar muita coisa não agradável para as nossas vítimas. E voltando atrás, estava-te a dizer que o INEM potenciava-me a continuidade do gosto do pré-hospitalar, de fazer aquilo que eu tinha percebido que gostava, e potenciava-me aquilo que todos nós precisamos, que é de um salário ao final do mês. E foi um bocadinho isso que me despertou o INEM, a possibilidade de continuar a fazer pré-hospitalar e de, nessa continuidade do gosto, ter um salário e ter uma profissão. Na altura dessa mudança, toda a tua vida mudou, não é? Tiveste que te despedir e ir para o INEM e andaste em formação certamente para entrar. Foram uns meses complicados, foram 3 meses em que, entre o período formativo e o período de estágio, eu não estava a oferir qualquer pagamento, mas arrisquei. Mas já ainda moravas com os pais? Morava com os meus pais. Eles na altura, certo? Oh, rapaz, não, nesse aspecto sempre senti ali algum apoio. E na altura era o apoio de pais, não é? Que queriam o meu melhor, e o apoio financeiro que havia na cidade naquela altura, para alguém com 20 anos que não tinha um fundo de maneio que lhe permitisse aguentar-se durante 3 meses, mas que estiveram ali e que suportaram, que eu lhes agradeço, como é evidente. Pegando nos valores, que para mim é uma das coisas mais importantes, que é tanto um homem como uma mulher que não tem valores, alguma coisa de errado não está certo, como se costuma dizer. E não faz sentido uma pessoa que não tem essa personalidade ou que não se distingue, não sabe o que é que gosta ou o que é que não gosta. E acho que cada pessoa é marcada pelos valores que ela tem. E achas que os bombeiros, apesar de já teres entrado numa fase que já eras adolescente, já não eras propriamente um miúdo que cresceu os cadetes, infantes e por aí fora, achas que com 21 anos, ou 20 anos, quando chegaste ao Corpo de Bombeiros, e este percurso, os bombeiros acrescentaram alguns valores? Claro que sim. Sem dúvida nenhuma. O que é que achas que dizer assim, eu tinha uma educação fantástica, os meus pais sempre foram corretos e exigentes comigo, mas os bombeiros trouxeram-me algo? Trouxeram-me aquilo que se calhar também trouxeram a ti, Jorge, que é respeitarmos mais o próximo, respeitarmos mais o amor ao próximo. Acho que isso os bombeiros me trouxeram, que é dar valor a determinadas coisas da vida e na vida que nós de outra forma não iríamos dar. Nós lidamos todos os dias com dor, com sofrimento, com pessoas que precisam de nós, com realidades sociais que felizmente não são a minha, não são a tua, não é? Com pessoas com debilidades. E isso ajuda-nos, lidarmos com a vida, lidarmos com a morte, e isso ajuda-nos e define-nos de alguma forma. Eu acho que fui absorver às vivências do dia-a-dia enquanto bombeiro, enquanto técnico, valores que foram, se calhar, começando a entrar em mim, eu não os percebi. E é isto, o valorizar determinadas coisas, o olhar para as pessoas de uma forma diferente, ser incapaz, como tu dizes, de passar por alguém que precisa, nem que seja de uma moeda para comer alguma coisa, e ficar indiferente, ficar insensível. Isto é mesmo básico nesta pergunta que estou a fazer, mas atenção, é uma coisa que às vezes eu paro e faço as minhas reflexões e sinto isso também, que é, eu sou super vulnerável. Claro, sim, sem dúvida. Porque olhamos para essas situações e pelas vivências que nós temos, estamos tão fustigados que qualquer coisa quase nos faz chorar, aquela pessoa está nessa situação. Nós temos uma função a desempenhar, e essa função muitas vezes exige nós, em termos sentimentais, que tenhamos barreiras.
sejamos fortes, não é? E eu acho que todos nós, em algum momento daquilo que é o nosso dia-a-dia enquanto bombeiros, vamos querer ser fortes, mas o forte não vai ser suficiente para não ficarmos afetados. Nós somos profissionais, é aquilo que eu costumo dizer, eu sou profissional e tento fazer a minha função o melhor que sei, porque quem lá está é isso que merece. Já disse isso muitas vezes e ninguém me obrigou a ser bombeiro, ninguém me obrigou a ser técnico, foi uma escolha minha. Portanto, se foi uma escolha minha, aquilo que eu posso potenciar a quem precisa dessa escolha é o melhor de mim e o melhor das minhas capacidades. Mas, para além disso, eu vou sempre continuar a ser um ser humano e a ter sentimentos. Quando uma pessoa, por norma, tira a farda, não é? Tu achas uma ocorrência, independentemente da situação, por maior gravidade que ela tem e mais complexa que seja, tu vais ali, tipo, com aquela coisa da adrenalina, ajudar, fazes. Mas quando a ficha cai, é que uma pessoa... As pessoas não conseguem pensar, não conseguem imaginar aquilo que... Nem sempre... E tu tens esta vertente do INEM que fazes a parte psicóloga. E vês essas situações, que é o durão, e depois, entre colegas, quando na retaguarda estamos em off, é que as coisas vêm ao de cima. E às vezes eu acho que as pessoas não sabem e não entendem isto e acho que era importante. O normal é isso acontecer. E se é o normal das coisas, é tu teres uma função a desempenhar enquanto bombeiro, tens uma ocorrência, tens uma chamada, vais lá e tens que ter capacidade de resposta. Tens que dar a resposta. É isso que se exige de ti. É isso que se exige de um bombeiro. É que tenha capacidade de resposta para qualquer solicitação para a qual seja alertado. Mas não se exige de ti que deixes de ser humano. Okay? Tu fazes as coisas, vais pôr ali as tuas capacidades profissionais, vais pôr ali o teu sentimento, porque muitas das nossas emergências são emergências que o nosso sentimento nos leva a perceber o sentimento da pessoa e pôr-nos no lugar dela e se calhar minimizar aquilo que é a dor, a necessidade da pessoa. Mas está lá alguém que é um ser humano, não há volta a dar. Tu tiras a farda e o que é que sai? Sai aquilo que te identifica como um profissional para a situação, mas fica aquilo que é o ser humano e é nesse momento que tu pensas, isto é normal. Anormal seria se tu fosses completamente insensível para aquilo que são as tuas situações. No dia que tu fores insensível, que eu for insensível e que perceber que aquilo é meramente trabalho e uma função, eu acho que é no momento que eu percebo que está na altura de sair e passar a outro patamar, porque deixei de ser um bom profissional. Falaste... Tem que ser o equilíbrio entre a competência técnica e aquilo que é o sentimento. O Paulo, quando sai de casa, que faz treino, vai fazer a sua corrida, sim. Quando tem tempo, continua a gostar de desporto, embora escasseia, mas sim. Ou vais andar na tua bicicletinha e depois, quando vestes a farda, porque ou bem chegar de serviço nos bombeiros, de serviço neste caso, uma parte mais de gestão, ou então vais trabalhar para o INEM, ou seja, tu lá por seres comandante, não quer dizer que não faças rua como bombeiro, porque se eu conheço o Paulo, continuas a adorar fazer rua e fazes questão de lá estar. Sentes, embora a missão é salvar vidas, mas sentes aqui alguma diferença? Sim. Tu interiormente, tipo, qual é a reflexão que ficas com isto? Quando o Paulo é sempre o mesmo, não é? Com farda ou sem farda, a pessoa, o Paulo, está lá. E depois tem aquela a parte profissional da coisa. Para mim, a diferença significativa é que eu sinto a farda dos bombeiros e agora a pele de comandante. Cada vez que eu envergo a farda e que olho para os galões, tenho que perceber que tenho responsabilidades. E a diferença maior entre farda do INEM e farda de bombeiros neste momento é com a responsabilidade inerente ao ser técnico e ser um bom profissional, ou tentar ser um bom profissional nesse sentido. Sinto que quando visto a farda dos bombeiros, a pele da responsabilidade pesa-me bem mais neste momento nos bombeiros que propriamente no INEM. São 20 anos de INEM, já faço aquilo todos os dias. Não é de forma mecanizada, porque não há nenhuma ocorrência que seja igual a outra ocorrência, são todas diferentes, mas eu sou comandante de primeira linha, não é? De meia dúzia de meses, nunca fui comandante. Isto é todo um processo de aprendizagem e a minha necessidade de aprender, mantendo a humildade de que nada sei, mas tenho que
demonstrar e provar que sei alguma coisa, esta humildade de querer sempre aprender, neste momento da Farda dos Bombeiros, deixa-me com essa responsabilidade um bocadinho crescida, que é, eu tenho mesmo que me esforçar, porque os bombeiros de Lordelo merecem, a população de Lordelo merece, a minha posição, a minha pessoa enquanto comandante exige que assim seja. Sim, que é uma aventura. É uma aventura e nós desejamos a melhor sorte do mundo, não é? Obrigado. Nesta que é a aventura e permaneças até quando achares, ou quando acharem, que eu acho que é mais por aí, que isto é uma passagem. Pode durar muito ou menos. Sem dúvida. Que seja até quando as pessoas acharem que é o tempo, ou tu entendes que foi o teu tempo. Mas regressando um bocadinho atrás no tempo, e para quem não conhece também o Paulo, quanto bombeiro de Santos e depois entraste no INEM, quem foram as pessoas fundamentais, os teus pilares nesta passagem? O INEM é uma instituição que é muitas pessoas e algumas delas, sinceramente não tenho nenhuma imagem do INEM de alguém que eu possa olhar como uma referência. Todos eles são referências. O INEM, a instituição para mim é uma referência e acho que vale por isso, pela instituição INEM. Claro que nos bombeiros há sempre pessoas que nos marcam, não é? Que nos marcam pela amizade, que nos marcam por aquilo que nos ensinaram, e eu vou começar pela parte, porque se calhar a outra vai ter um bocadinho mais de sentimento, pelas pessoas que me ensinaram. Eu sinto isso, tenho algumas pessoas que me marcaram, nomeadamente o comandante Firmino, que foi a pessoa que me recebeu e que basicamente me ensinou a ser bombeiro. Eu aprendi a ser bombeiro com ele e a ele devo muito daquilo que eu sei e fica aqui o agradecimento público neste sentido. Muitos anos à frente daquele corpo. Sem dúvida nenhuma. E depois passei por alguns comandantes, o comandante Souto, de pessoas diferentes, mas que me marcaram. Aliás, nunca tive nenhum problema com comandantes ou com elementos de comando. Independentemente de concordar ou não concordar, sempre manifestei de forma frontal aquilo que era apenas e só a minha ideia das coisas, a minha opinião das coisas, mas sempre tive e mantenho um respeito às hierarquias. Agora, imagem de comando, sim, o comandante Firmino, porque foi a pessoa que me apanhou como estagiário, que me deu a formação, que me potenciou, que me puxou as orelhas muitas vezes, que me chamou a atenção muitas vezes, que me ensinou muitas vezes muita coisa e que tenho um céu de referência. Depois, algumas pessoas que marcaram nos bombeiros e que, se calhar aqui esta parte fica um bocadinho mais difícil, não é? E que me fazem falta. Sim, tudo isto só faz sentido tendo esse resguardo. Aqui em off, antes de começarmos a entrevista, estávamos a falar um bocadinho sobre isso e se tu não tens um suporte por trás, familiar, desde os pais, à maneira, aos filhos, sempre tive, nesse aspecto. Ou quem for as pessoas próximas, até mesmo os próprios amigos, porque a realidade é que nós neste meio damos muitas necas aos nossos amigos. Claro que sim. Pá, anda tomar um café, ou anda a jantar, pode jantar, e nós muitas das vezes dizemos não é por não querer, mas é porque temos um compromisso com a missão. Exatamente tu, com 44 anos, deste muitos nãos. Daí continuo a dar, e continuo a dar. Mas não é por não quereres, é por não conseguires duplicar, não é? O suporte familiar, para mim é importantíssimo, não é? Eu sou casado, tenho uma filha que tem 15 anos e sempre tive apoio da parte da minha esposa e apoio da parte da minha filha para aquilo que é o que mais me custa, que é a ausência. E eu, para estar num sítio, não consigo estar no outro. Não conseguimos, mas sempre tive este suporte, sempre tive este apoio, sempre tive esta abertura. Independentemente da quantidade de dias, de horas, de minutos que eu passei fora de casa, sempre tive apoio e continuo a ter, e isso eu só tenho que lhes agradecer. São 18 anos de casado, faço hoje, 18 anos de casado, por isso... Não trouxemos bolo. Não há necessidade disso. Não sabíamos. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, e que agora já consegui ventilar um bocadinho, claro que eu nos bombeiros tenho pessoas que sinto falta, nomeadamente algumas pessoas, nomeadamente o Bruno, nomeadamente o Nuno. Esses eram os teus parceiros? Eu não tenho irmãos, portanto, são os meus irmãos que ganhei nos bombeiros. Que é uma pessoa especial e conhece como ninguém. Conhece, sem dúvida nenhuma. A realidade é que conhece como ninguém. Sem dúvida. E ele falou comigo e bem, antes de eu ter ligado ontem, para estarmos cá, e uma das questões é: onde é que fica Santo Tirso no teu coração? Olha, fica sempre lá. Fica sempre lá. Fica sempre aquela pergunta complicada. Sim. São 18 anos de vivências lá? Quase 20. Foi lá que cresceste?
Foi lá que aprendi a ser bombeiro. Foi lá que cresci. Mas a nossa casa é sempre a nossa casa. Os bombeiros santistas vão ser sempre a minha casa, não há volta a dar, isso nada muda. Mas neste momento a minha casa é Lourdelo e é isto que eu consigo separar. É manter os bombeiros santistas no coração, na alma. Sabem que eu estarei disponível sempre que eles precisarem, não é por aí, mas neste momento estou focado em Lourdelo porque esta casa merece que assim seja. Que é um desafio complicado. Foi um desafio complicado. O processo de ser convidado para ser elemento de comando num corpo de bombeiros que não o nosso, pensei, repensei, demorei algum tempo a decidir. Falei com as pessoas, falei com os amigos, falei com o Nuno, falei com a minha esposa, ponderei e aceitei, mas conseguir digerir tudo isto foi um desafio. Foi um desafio. Deves ser das pessoas. Não digo que sejas conhecido nacionalmente, mas muito perto. Tenho a felicidade de conhecer muitos corpos de bombeiros. bombeiros. Muitos corpos de bombeiros e muitos bombeiros e outros operacionais, técnicos de INEM, malta do INEM, que um grande abraço para eles, nossa parte também, pelo excelente trabalho que fazem diariamente. Onde é que surgiu e como é que surgiu esta paixão pela formação? Porque tu és formador e aí é que começa a história. Isso acho que faz sentido começarmos por Olha, eu estou ligado à formação já há 13, 14 anos. E o mundo da formação também foi um mundo que veio por inerência aos bombeiros e ao INEM. Isto é, se me ensinaram e se eu gostei tanto daquilo e da forma como me ensinaram, em determinada altura disse, se calhar faria sentido e eu tentar perceber se também tenho esta capacidade de passar conhecimento. Eu acho que isto é uma frase feita, mas o conhecimento só faz sentido se partilhado. Não te adianta saberes, muito ou pouco, não interessa, não está em questão, não te adianta saberes se tu reservares aquilo para ti e não partilhares com alguém. Quanto mais pessoas souberem o que tu sabes, ou mais do que tu sabes, do que tu próprio sabes, melhor é para todos nós. E este foi o meu lema desde que entrei na formação. O INEM despertou-me esse interesse, deu-me a possibilidade de fazer os laboratórios para formador, de me iniciar na formação e eu descobri na formação uma outra paixão, que realmente é uma paixão, dar formação é uma paixão. E custa-me imenso agora com estas responsabilidades inerentes ao comando e que me absorve muito tempo. Me absorve muito tempo, porque tem mesmo que ser. De ter que deixar alguma coisa para trás. Durante anos fui deixando a família, os amigos, com aquelas negas que tu falaste, ainda tomar um café, não posso, tenho isto para fazer nos bombeiros, ainda vamos passar o fim de semana, não posso porque estou a trabalhar. A formação também me trouxe isso tudo, não é? Acrescentou-me necessidade de dar negas para estar presente na formação, mas acrescentou-me um prazer enorme que é ensinar e acima de tudo aprender. E outra coisa que a formação me trouxe, vai de encontro ao que tu falaste, que é um conhecimento de quase o país de norte a sul, e de ter a felicidade de deixar formandos, deixar profissionais, mas em muitos lados deixar amigos. Felizmente, a qualquer sítio que vou, e às vezes é engraçado ouvir a minha esposa dizer, porra, qualquer sítio que te venha alguém que tu veja alguém que te vem cumprimentar, olá Paulo, está tudo bem, conheces toda a gente, e é isto é um prazer enorme. Eu digo isto com satisfação e com prazer, e a formação trouxe-me isto, foi esta possibilidade de conhecer pessoas. Pegando na tua pergunta, e eu conheci os bombeiros de Lourdelo, não neste magnífico quartel, mas no quartel antigo, através da formação. Dava e dou formação para uma empresa, essa empresa foi contactada para dar um curso de tripulante de ambulância de socorro nesse CV e eu tive a felicidade de estar em coordenação enquanto coordenador e enquanto formador. Portanto, o conhecimento dos bombeiros de Lourdelo, da minha parte e das pessoas sobre a minha pessoa, não é? Das pessoas, quando falo comando de altura e direção, vem dessa altura. Repeti o curso 3 vezes em Lourdelo, o curso de TAS 3 vezes em Lourdelo, ficou aqui um conhecimento e veio o convite. E acredito que este desafio do comando e isto que estás a fazer nos Bombeiros Voluntários de Lourdelo, talvez a coisa que mais esteja a gostar é teres de estar a abdicar um bocadinho da formação. Abdicar bastante, mas ainda vou conseguir. Porque eu sei, e posso dizer que também a minha irmã, que também é bombeira, fomos todos formandos. Ou seja, existe aqui já uma passagem de geração.
E uma das coisas que caracteriza na formação é que tu és completamente apaixonado, tu envolves-te na situação, tipo, não estás a vender ou a passar conhecimento por passar. Tu passas porque, primeiro, amas o conteúdo. Sem dúvida. Sem dúvida. Depois olhas para os formandos de uma forma que eu tenho a obrigação de, e eles têm que ficar a saber tanto quanto eu. Ou seja, mais. Não és como aquele tipo de cozinheiro que o segredo é do mestre e ele não revela para as pessoas não fazerem o prato dele. Não, tu queres que as pessoas façam mais e elaborem mais. Eu acho que a melhor forma de estar na formação é criarmos uma... Tem que haver sempre uma relação formador-formando, é verdade. Tem que haver sempre uma diferença de papéis. Mas aquilo que eu tento é que o formando olhe para o formador como mais um e sem qualquer tipo de receio, sem barreiras. Eu deixo-os à vontade para questionarem tudo aquilo que sejam dúvidas. Porque se tu crias uma barreira entre formador e formando, o formando fica de tal forma retraído que às vezes fica na dúvida, tem dúvida, mas não vai questionar porque do outro lado está ali uma figura que marcou. Não é? Eu estou deste lado, mas já estive daquele lado. Eu tenho que conseguir saber estar enquanto formador, mas perceber o que é estar do outro lado. E é verdade. Claro que a formação me traz uma contrapartida financeira, é verdade. Mas já dei centenas, milhares de horas de borla e continuarei a dar porque eu gosto daquilo que faço. E se gostarmos daquilo que fazemos, aquilo que o formando me merece é o melhor de mim. Eu não posso ir para a formação e não dar o melhor. Se o melhor é suficiente ou não. Alturas, se calhar, houve em que não foi. E foi nessas alturas que eu percebi que não sabemos tudo e que temos de estar em constante evolução e constante procura de evoluir. Já me fizeram questões formandos que a minha resposta foi frontal, sincera e dizer: neste momento a sua questão eu não a consigo responder com a certeza que você merece que eu responda. Eu vou procurar inteirar-me e depois prometo-lhe que lhe dou a resposta. O formando que tu tens à tua frente, na sala de formação, mudou. Quando eu comecei a dar a formação, tínhamos muito menos questões. As pessoas não estariam, se calhar, tão preparadas. Neste momento, tu, do outro lado da linha que separa o formador e o formando, tens formandos que, garantidamente, sabem mais que tu. E tu tens que respeitar isto, aprender a conviver com isto. Era isso mesmo que eu te disse. E, acima de tudo, aprender. Aprendemos muito. E também faz sentido o formador se há coisa, com o formado. Eu não sei se é o teu caso. Por experiência, mas à tua beira, não sou um aprendiz. A experiência ganha-se fazendo, mas eu acho que aprender, se há coisa que dá prazer, que me dá prazer, é aprender. Eu acho que o ato de aprender vai ser sempre algo que, desde que eu ganhei este gosto, até que por algum motivo eu o perca, vai ser sempre das coisas que mais prazer me dá, é aprender. Eu gosto de aprender, eu gosto de estar do outro lado também. E senti isso agora quando fui recentemente fazer a formação de quadros de comando, o sair da vertente formador, que era aquilo que é a minha zona de conforto, que era a minha zona de conforto, e passar para o outro lado, enquanto formando, em áreas que tu não dominas naquele patamar. Tive uma dificuldade enorme e os meus colegas de quadros de comando disseram o mesmo, que é dizerem-me que a dificuldade de passar da manobra para a estratégia é complicado. E nós fomos para lá e eu tive muita dificuldade porque eu tinha 20 anos de manobra, não tinha conhecimento de estratégia, né? Isso deu-me um gozo enorme estar do outro lado. E tentar explicar para quem nos ouve, porque não temos só bombeiros, claro, e este projeto nem é só para bombeiros, nem só para qualquer tipo de agente de autoridade, porque até somos todos agentes de proteção civil, sim, e só assim é que isto faz sentido. A responsabilidade que nós temos no dia-a-dia, que acho que as pessoas não têm noção. Não tem. Se tu quiseres... Banaliza-se. Eu acho que a sociedade em geral, e tem melhorado. Eu acho que agora há mais respeito por aquilo que é o trabalho do INEM, por aquilo que é o trabalho dos bombeiros, porque a sociedade foi moldando em algumas coisas, foi mudando em algumas coisas. Há mais formas da tua função enquanto bombeiro chegar ao conhecimento geral, as redes sociais, os canais de televisão, potenciam mais aquilo que é o teu trabalho, nem sempre da melhor forma, ok? Isto tem sempre a parte boa e a parte má. O estar mais exposto mostra mais aquilo que é a tua função e as pessoas se calhar vão conhecendo mais daquilo que é a realidade dos bombeiros, mas o estar mais exposto
também te torna mais vulnerável àquilo que é o erro e àquilo que às vezes é a crítica social. Ser formador, o que é que me levou em termos de responsabilidade? Claro que tu, enquanto bombeiro, se sabes que eu fui teu formador, vais estar mais atento ao meu trabalho. É inevitável, é inevitável. Por isso acrescenta ainda uma responsabilidade maior, tu fazeres ainda melhor e tentares não errar. Se bem que eu erro, como toda a gente erra. Mas também assumo que quando erro, tento tirar lições e lações desse erro para que ele não se volte a repetir. Errar é uma forma de aprendizagem, sem dúvida nenhuma. Alguma vez pensaste em desistir? Nunca. Desistir não é... está no meu vocabulário, mas não faz parte daquilo que é a minha forma de estar e pensar. Eu acho que desistir seria, de alguma forma, dizer que não sou capaz sem tentar. Como bombeiro, qual foi a potência que mais te marcou? As que eu me lembro, têm todas a ver com pediatria, com crianças. Todas. Eu acho que se calhar, e na tua experiência de entrevistas, de conhecimento de outras pessoas ligadas aos bombeiros, isto se calhar vai ser um bocadinho transversal. A pediatria é algo que nos marca a todos e definitivamente, a que me marca nos bombeiros é uma paragem cardiorrespiratória num lactente de 6 meses de idade, em que quando eu cheguei tinha os pais com ele ao colo a chorar e aquilo de alguma forma marcou-me porque foi basicamente numa altura em que eu tinha uma filha com 6 meses. Portanto, este sentimento, esta mistura de sentimentos de seres pai, de teres uma filha com 6 meses e de teres os pais com um lactente de 6 meses que está em paragem cardiorrespiratória, tu tens que trabalhar, tens que atuar, mas não conseguires... A linha que separava o profissional do pai ali estava um bocadinho ténue, não é? Mas fiz o meu trabalho. Infelizmente, dentro daquilo que é as nossas capacidades e competências e conhecimento de base, nós ainda não conseguimos fazer milagres, não conseguimos reverter aquela situação. E a primeira coisa, e isso eu lembro-me, que fiz após o cenário, após o médico da viatura médica ter dito que era para suspender manobras e ficarmos por ali naquelas tentativas, foi pegar no telefone e ligar à minha esposa e perguntar se a minha filha estava bem. Quando olhaste para aquele lactente de 6 meses, viste a tua filha? Sim, muito frontal, que eu sei que tu gostas de frontalidade. Vi. Não vi a minha filha, mas vi-me na possibilidade de ser eu aqueles pais. Vi-me na possibilidade. E isso assusta? Assusta. Um pai, Assusta. técnico, apesar de muito profissional, muito conhecimento, formador. Assusta. Por muito conhecimento que tu tenhas, por muita capacidade profissional, por muita bagagem que tu ganhes, já fiz algumas, infelizmente algumas... Correram bem, outras que correram menos bem, faz parte, não há milagres. Mas como pai também fica um medo. Fica o receio, fica sempre o receio, isso é inevitável. E, claro, é inevitável trazer estas coisas, não trazê-las para casa. Quem está connosco sofre com estas coisas. E costuma-se dizer que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Tenho duas, a mulher e a filha. Como é essas grandes mulheres, Paulo? Olha, como é que é? Olha, a Raquel, a minha esposa, como é que eu vou arranjar uma palavra para definir aquilo? É única. Aquilo, o sentimento, a pessoa, o conjunto de coisas, é única naquilo que é a forma de estar, na forma de me apoiar e na postura que tem perante o casamento, perante a minha pessoa, perante o facto de ser mãe. Acho que única é a palavra que eu consigo usar para definir aquilo que é a Raquel, que é a minha esposa. A Mafalda é o meu maior orgulho. É a tua menina? É a minha menina. Sim, gostavas que ela seguisse esta área? E eu gostava, mas todos nós gostamos. Mas se ela vai seguir, não. Não desperta, não desperta. Tem curiosidade, gosta, acompanha, vem aos bombeiros, mas não desperta. Se bem com 15 anos
Eu também despertei o meu interesse pelos bombeiros depois dos 15 anos. Mas não consigo olhar neste momento para a Mafalda como alguém que siga esta vertente, esta área de bombeiros, mas as coisas podem eventualmente mudar. E tu queimaste? Queimei. Quem anda logo me queimas. Queimei. E tu queimaste. Já lá vem uns anos, Queres contar essa ocorrência, esta peripécia, olha, eu tenho um enorme gosto por caminhões, não é? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por caminhões. E nós em si, isto foi em Santo Tirso, já não me recordo, já foi uns aninhos, que seja 10 anos. Lembro-me que a ocorrência era lá em cima em Vilar de Luz, não é? Antes de Vilar de Luz, na estrada que vai para Vilar de Luz, um incêndio que já tinha alguma dimensão. Eu tinha saído... Florestal. Eu tinha saído de trabalhar e cheguei a casa, ligaram-me se havia a possibilidade de levar, na altura nós tínhamos o BTGC, quando te chamava a Princesa dos Montes. Sim, eu tinha um amor incondicional para aquele caminhão. Aliás, verti umas lágrimas quando ele foi para abate, que era uma coisa que ninguém queria andar com ele, né? Porque ele não era confortável, não era moderno, as velocidades eram difíceis de engrenar, etc. Mas eu tinha uma apaixoneta por aquele caminhão, eu era apaixonado por aquele caminhão. E ele na altura andava ali com uma problemática, que tinha algum sobreaquecimento, fazia algum sobreaquecimento. A subir a estrada para Vilar de Luz, eu lembro-me que o caminhão aqueceu, e eu parei o caminhão e estava eu a comunicar na altura ao comandante Firmino que estaria ali parado para ponderar o envio de outro meio, porque ia ficar inópio. E senti nas costas de bater-me alguma coisa. E quando olhei para trás, o que me bateu nas costas não era ninguém a cumprimentar-me, mas era o tampão do radiador do caminhão que saltou, e toda a água foi projetada e queimei. O momento que se destaca e que te marca neste percurso de 20 anos como bombeiro, como técnico, assim que o pré-hospitalar e aquilo que é o socorro tenha marcado? E eu acho que ao longo dos 20 anos, todos os dias me marcaram de alguma forma. Portanto, eu acho que não consigo definir aqui um momento que me marque especificamente. Todos eles me marcaram porque todos eles foram importantes. Se eu for a escolher um, vou estar a banalizar e a diminuir a importância de todos os outros momentos, todas as outras pessoas, todas as outras circunstâncias. Portanto, 20 anos, todos eles importantes, não te consigo dizer um momento importante. Algum pedido de desculpa que não foi feito? Se calhar algum. Olha, tive a oportunidade de, antes de sair de Santo Tirso, antes de sair transferido para o CB de Santo Tirso para o CB de Lordelo, fazer alguns pedidos de desculpas a algumas pessoas que foi importante. Fizeste questão disso? Fiz. Aliviei-me a mente. Saí aliviado, saí de consciência tranquila, saí de portas abertas, continuo a ter bons amigos, pessoas que me marcaram e que vão continuar a marcar nos Bombeiros de Santo Tirso, e alguns dos pedidos de desculpa que se calhar não foram feitos, se calhar algumas pessoas lá. O que é que dirias aos jovens? O que é que eu diria aos jovens? Sobre esta aventura que é... E eu acho que o ser bombeiro, hoje em dia, apesar de todas as dificuldades, todas as diferenças, e vocês acompanharam algumas dessas diferenças naquilo que é o crescimento e a forma de estar, hoje em dia, da sociedade, dos jovens perante os bombeiros, é difícil cativar jovens para os bombeiros, mas eu acho que o ser bombeiro ainda continua a ser uma das formas de expressão daquilo que é ser solidário, mais presentes e mais marcantes na sociedade. Portanto, aos jovens, lanço-os o desafio de virem para esta aventura, que é ser bombeiro, servir os outros sem esperar nada em troca e levar daqui valores e conhecimentos que em mais nenhum sítio eles vão conseguir absorvê-los. Portanto, o conselho que eu dou aos jovens é arrisquem naquilo que é esta responsabilidade enorme que é ser bombeiros, mas é uma responsabilidade. Por trás da farda existe um homem com sonhos? Sim, sonhos e objetivos sempre. O que é que ainda te motiva a vestir a farda? Achar que ainda sei muito pouco. Acho que ainda quero fazer mais, ainda quero saber mais, quero aprender mais e acho que ainda tenho muito para dar. Ainda tenho alguns objetivos para cumprir nesse sentido. O que é que diz o coração de um bombeiro? O meu diz-me que foi uma das melhores escolhas da minha vida ser bombeiro. O meu coração diz-me isto, que foi definitivamente das melhores escolhas que eu fiz na minha vida ir para os bombeiros. Conseguias caracterizar aquilo que tu sentes como um homem que enverga uma farda, duas,
numa palavra, o amor que é ser bombeiro. É único. Paulinho. Muito obrigado. Nada, filho. Que importância tem este livro para ti? É novo? Tem a importância que ela tem na minha vida. Aliás, reflete aquilo que é a importância que ela tem na minha vida. Portanto, eu estou aqui hoje, se sou bombeiro, se cheguei a comandante, se sou técnico, se sou formador, é porque, como tu disseste, atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher, neste caso duas. Por isso, Uma ficou em casa. é aquele ser único que eu defini lá em cima, basicamente. Como é que é ter um homem como o Paulo? Ui, é uma aventura. Tem o coração da mão, não? Sim, sempre, sempre. Será que ele está bem? Onde é que ele está? O Paulo é muito cuidadoso nesse aspecto. Como é sustentar teres uma filha, criares uma filha, ambos, não é? Mas com o Paulo inerente à profissão que tem e aos riscos que ela acata, embora cada vez mais se zele pela segurança, mas nem tempos nem sempre foi assim. Como é que tu consegues fazer esta gestão de ele tem turnos muito manhosos, tanto à manhã como à tarde, como à noite, como de manhã à tarde e à noite, outras vezes o dia todo. Como é que consegues fazer esta gestão? Tentamos sempre adequar o mais possível. Trabalhei durante algum tempo por turnos, era facilitador. Sempre que eu estava de folga, o Paulo tentava ficar de folga, acompanhar a Mafalda e no tempo que estar, fazer tempo de qualidade. Porque às vezes quantidade não significa qualidade e nós tentamos sempre colmatar isso. Mas também é sempre um reencontro, não é? Quando vês o Paulo. Sempre. Ei, já Principalmente não quando te ele vi. vem todo sujo, preto, num incêndio. Epá, pronto, está vivo, está tudo bem. E faço questão de lhe lembrar sempre do poder que ele tem, que está com ele, que é pensar sempre nos outros, porque nem sempre é fácil. Às vezes, porquê que tu vais? Mas porquê que não ficas? E a resposta estava sempre pronta. Pode ser alguém da tua família. Isso desarma qualquer um. E é inato. Bens a aceitar isso. Confesso que usei muitas vezes esta expressão, Usar. sincera, mas que usei muitas vezes esta expressão a meu favor.